Olá, pessoal. Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa nona aula de matemática da modalidade EJA, primeira fase, segunda etapa. Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: ambiente e sociedade. Vamos dar continuidade a essa temática. E vamos falar localização em guias de ruas. Meio ambiente corresponde não só ao meio físico e biológico, mas também ao meio sociocultural e sua relação com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem. A preservação do meio ambiente desde o início do século deixou de ser tratada como um assunto de um grupo pequeno de pessoas que alertavam para as necessidades de se preservar o maior bem da vida, fonte de energia dos habitantes deste planeta. Tratar o meio ambiente como fonte de energia necessária à manutenção de todas as formas de vida é reconhecer que todos nós, e principalmente os seres humanos, detentores do poder de sua exploração, dependem desta fonte de energia para a sobrevivência. Sociedade e meio ambiente. Era importante que a sociedade tivesse uma ligação mais complexa com o meio ambiente. Uma comunicação que a sociedade conseguisse identificar como o meio ambiente sofre com algumas ações que o homem acaba fazendo, tentando trazer melhorias para si. Mas, naquele momento que ele acaba destruindo o meio ambiente para construir casas e outras coisas, ele acaba esquecendo que quando ele corta uma árvore, quando ele destrói a natureza, ele está automaticamente se destruindo, ou seja, está trazendo malefícios para a sua vida, para a sua sociedade. Por isso, diversas vezes, a gente consegue identificar sociedades sofrendo por falta de pensar, devido aos malefícios feitos ao meio ambiente, quando ele imaginava estar fazendo benefício para si, certo? Por isso, era interessante se o ser humano tivesse uma ligação como o apresentado nesta foto, onde nós temos uma mão de um cidadão pegado em um tronco de uma árvore que tem o formato de uma mão, certo? Segurando e mostrando que eles estão juntos. Por isso, é importante que todos nós passamos a vivenciar e ver os dois lados da coisa. Se nós destruirmos o meio ambiente, nós estamos nos destruindo. Então, quando nós passamos a cuidar do meio ambiente, eu estou cuidando de mim, estou cuidando da minha sociedade, certo? Por isso, vamos trabalhar nesse quesito. Vamos falar um pouco sobre caminhar, certo? Andar em ruas, localizar, basicamente isso. O mapa rasgou. E agora? Como as pessoas se viravam antes do Google Maps? Como era? Será? Vamos refletir um pouquinho. Porque hoje a gente chega em uma determinada cidade que não conhece, pega lá o nosso aparelho de celular, notebook, tablet, põe lá, endereço tal, e aí automaticamente o aparelho já diz, localizado na rua tal. E ainda aquele GPSzinho do celular, ele vai dizendo por onde você vai. Siga em frente, vá à direita, à esquerda, e você consegue chegar ao local desejado. E antes, que as pessoas não tinham esse GPS para sair falando, dizendo
como era que ele ia chegar lá naquele local, como era que as pessoas faziam. Você tem conhecimento sobre isso? Se tem, pode compartilhar, dividir com os colegas, certo? Isso é muito importante. Quem anda muito a pé pela cidade, e o Google Maps é um companheiro inseparável para descobrir o caminho para chegar aos locais. A distância é o saber quanto tempo vou levar. Se escolho o transporte público, ele me dá opções de linha, em que ponto pegar o ônibus e qual vou descer. Sem falar quando quero desbravar a cidade e conhecer novos lugares. O Google Maps faz 15 anos e então me dei conta de que até o começo dos anos 2000 a gente se deslocava pela cidade sem contar com GPS, que é GPS, Sistema de Posicionamento Global, que fornece informações sobre localização por meio de sinais que são enviados por satélite a um aparelho. Era na base do boca a boca, mapas de papéis e dicas nem sempre confiáveis. O Google Street View chegou 2 anos depois e a possibilidade de planejar rotas, estabelecendo um ponto de partida e um ponto de chegada. Saber tempo de viagem e opções de caminhos só surgiu em 2009. Quer dizer, antes de tudo isso, contávamos com uma boa dose de disposição para sair por aí e pedir ajuda das pessoas. Outra opção era consultar a lista ou catálogo telefônico. Um livro grande e pesado, de páginas amareladas, que havia em quase toda a casa. Esse trambolho tinha os telefones fixos, comerciais e residenciais da cidade. Na parte final havia mapas detalhados dos bairros. Já na rua, a gente parava pessoas ou entrava em estabelecimentos comerciais para perguntar sobre o caminho. Não era raro cada pessoa dar uma orientação diferente. Se pegávamos o ônibus, contávamos com a colaboração de motoristas e cobradores para nos dizer em que ponto descer. Se íamos de carro e não tínhamos certeza do caminho, o jeito era parar em um posto de combustível ou em um ponto de táxi para pedir ajuda. Mapa da cidade na cabeça. Os taxistas eram como uma espécie de oráculos, em Google Maps analógico. Se você estava perdido e avistava um deles, dava um suspiro de alívio. Eles praticamente tinham um mapa da cidade na cabeça, já que passavam o dia rodando pelas ruas, avenidas e bairros. Alguns usam o Google Maps hoje, mas, na maioria das vezes, recorrem mesmo à memória. Eles contam que não sabem o nome de todas as ruas da região, mas têm um truque para levar o passageiro até o seu destino. Em vez de decorar o nome da rua, é muito difícil guardar pontos de referência. No caso, por exemplo, na Avenida 5, lá tem um banco. O cidadão diz, eu quero ir na Avenida 5, aí ele lembra, na Avenida 5 tem um banco, então esse cidadão vai morar naquela região ali. E aí ele vai pegando pontos de referência para se localizar melhor, ao invés de estar decorando o nome das ruas. Pontos de referência como um banco, um supermercado, uma loja grande. Daí, quando chega perto, me informo com o pessoal e sei qual é a rua que eu estou. Então, antes, era muito difícil. Era muito complexo. Os caminhoneiros, melhor dizendo, que vivem mundo afora, né? Sempre viajando. Antes, quando não tinha o Google Maps, eles sofriam bastante, né? Porque às vezes eles paravam perguntando determinadas localidades e aí as pessoas informavam errado, certo? E aí dificultava o trabalho deles. Mas hoje tudo é mais fácil, certo? O Google Maps, quando, digamos assim, um caminhoneiro quer viajar para outra cidade, o qual ele não conhece, ele pega seu aparelho telefônico e coloca lá endereço tal, como chegar, e aí esse aparelho vai
dizer como ele vai chegar lá, qual o tempo que ele vai gastar, qual a velocidade que ele deve ir para chegar tal horário. E assim, houve um avanço considerável que levou muitas facilidades para a população, de modo geral, atual. Mapa de papel. Antigamente existia um tal de GPS automotivo. Era offline, não precisava de internet. Tinha que fazer download do mapa, que se desatualizava muito rápido. É notório que seja uma coisa verídica, porque hoje as coisas modificam-se muito rápido. Então, assim, um mapa, uma cidade, bairros. Por exemplo, há bairros que mensalmente, quase todo mês, tem uma casa nova, porque um cidadão compra um determinado terreno e faz uma casa nova. Então, é importante que haja essa atualização. Então, assim, quando anteriormente não tinha essas coisas online que tem hoje, era algo muito difícil e muito complexo. Mas hoje, nos dias atuais, tudo se torna mais fácil, certo? Porque a tecnologia trouxe vários recursos consideráveis para a comunidade e aí está facilitando muito. Desafio. O desafio hoje é um desafio básico. Você vai gravar um pequeno vídeo de 30 segundos falando sobre movimentação por meio de comunidade, com sociedade, sabendo que antes não existia tantas ferramentas tecnológicas que facilitassem o transporte de pessoas. Como era que você se deslocava? Como você conseguia achar pontos em uma cidade, em um povoado que você não conhecia? Como era que você fazia para chegar até lá? Você pedia ajuda a alguém, saía perguntando. Era difícil de encontrar. As pessoas que você parava e perguntava te ajudavam. As pessoas, ao invés de te orientar corretamente, as pessoas te orientavam e você acabava se perdendo mais. Como era? Você vai fazer um relato trazendo essas hipóteses, certo? E vai estar mandando para os professores, o seu professor verificar se você aceitou esse desafio e se você correspondeu ao desafio. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Caso tenha ficado com dúvida ou queira fazer alguma complementação, o número está aí. Vocês podem estar entrando em contato e estar fazendo, certo? Essa comunicação com o professor.